Boa noite a todos, nossos irmãos queridos, amigos, que seguem todo o trabalho, toda a atividade da Casa Espírita Joana d'Arc. A esses amigos queridos que estão sempre conosco, que nós possamos contar nesse momento com a presença amiga dos mensageiros, a presença amiga dos companheiros espirituais da Casa Espírita Joana d'Arc, que eles possam estar nos inspirando, nos amparando, e que a nossa palavra, fiel ao Evangelho, possa chegar a todos aqueles que nesse momento se conectam conosco através do Facebook. E é com muita alegria que nós voltamos novamente a falar do Evangelho de Jesus, e hoje, em especial, nós vamos falar da postura do espírita, do que é ser espírita. É importante a gente falar sobre isso, porque aqueles que já adotaram, que já escolheram, né, o caminho da doutrina espírita, ele sente grandes mudanças na sua vida. A doutrina espírita faz transformações na nossa vida familiar, na nossa vida de trabalho, com os amigos, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa forma de ver a vida. Então, talvez seja interessante a gente fazer algumas reflexões, e hoje a gente escolheu isso, sobre o ser espírita. Então, a gente poderia questionar o que é ser espírita, né? Por que nós falamos tanto em espiritismo, na religião que a gente adota como doutrina dos espíritos? E o que é que nos diferencia de as outras criaturas que professam, que acreditam também em outras religiões, outras doutrinas, outras filosofias? O que é que nos difere dessas outras criaturas? E mais importante ainda é a gente reconhecer, a gente entender como reconhecer o verdadeiro espírita. O que é que nos faz diferentes ou não dos outros? Nós sabemos que muitas pessoas são simpatizantes da doutrina, né? São aqueles que muitas vezes vão à casa espírita, sentem-se bem, ou vão ouvir as mensagens de Jesus, com muito sentindo que essas mensagens muitas vezes toca os seus corações, te alivia naquele momento em que você muitas vezes está se enfrentando um desafio, uma dificuldade. Então existem aqueles simpatizantes, podem não ser grandes estudiosos da doutrina, mas são pessoas que dedicam a estar na casa espírita, ou a se oferecer a um trabalho dentro da casa espírita, que são pessoas extremamente importantes dentro da casa, e que muitas vezes, aos poucos, são conquistadas para um conhecimento mais aprofundado da doutrina espírita. Então, para a gente começar a dizer, o que nós temos que dizer? Que o espírita é aquele que aceita as explicações da doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos foi escrita pelos espíritos através da mediunidade de nosso querido Allan Kardec. Mas toda a doutrina foi ditada pelos espíritos. Por isso nós falamos, não é doutrina dos espíritos, né? Então, um ponto importante é que nós aceitamos, que nós entendemos, principalmente, pela explicação da doutrina, é que a existência das leis universais, das leis que regem toda a vida, toda a nossa vida e toda a vida do universo. Esse é um ponto interessante. Isso nós, como espírita, buscamos no conhecimento através de Kardec.
que nos mostra como essas leis, na sua harmonia, na sua profundidade, como essas leis podem modificar a nossa maneira de agir, a nossa postura diante da vida, nossas atitudes, porque, considerando as leis que regem o universo, cabe a cada um de nós vivenciar essas leis, procurar uma vivência que esteja em consonância com essas leis que regem as nossas vidas. Porque se nós infringirmos as leis divinas, e são leis divinas, toda vez que nós infringimos as leis divinas, nós sofremos. Então, nós também, como espírita, não acreditamos em acaso. Não, para nós, não existe o acaso. Tudo que nos acontece, tudo que acontece na Terra, no planeta, nas criaturas, nas famílias, nas comunidades, há sempre um propósito. Deus, nosso Pai Criador, tem propósito para tudo no universo e para nossas vidas também. Então, nós não caímos aqui de paraquedas, como um jogo de dados que Deus joga ao acaso. Então, o acaso não existe. Uma outra questão também que nos caracteriza, né, como espírita, é que nós compreendemos a vida, que a vida não começa no berço, não começa quando nós a gente vem ao mundo. Nós não compreendemos que a vida começa na concepção, não. E muito menos que ela termina no túmulo. Então, para nós, a morte não existe. Por quê? Porque a vida verdadeira é a vida espiritual que prossegue, que vem carregando de outras existências um acervo moral, às vezes erros graves, né? E que nascemos aqui nesse planeta com o propósito único e exclusivo de evoluir, de crescer, de nos tornarmos criaturas, seres espirituais melhores. Então, não existe a morte. Se não existe a morte, nós somos seres imortais. Então, ninguém morre. Nós apenas mudamos de posição em determinados momentos. Nos encontramos numa viagem, né, na nossa existência, em circunstâncias que nós já vivemos outras vidas ou que nós não vivemos, estamos experimentando agora. Isso nos mostra que nos leva à certeza de que nós somos espíritos imortais, que vivemos várias encarnações. Nós não vivemos uma só vida. Então, nós não temos uma vida berço ao túmulo. Nós somos espíritos eternos que trazemos e que vivemos várias e sucessivas encarnações, solidárias umas com as outras, conforme as nossas necessidades de evolução, de aprendizado, de desenvolvimento, né, de conquistas morais, espirituais. Então, nós precisamos estar no corpo físico para que nós tenhamos essa oportunidade. Então, a reencarnação é um princípio que faz parte daquele que se diz espírita. Ele jamais negaria a reencarnação. E outro aspecto é que o próprio planeta Terra é, para nós espíritas, uma abençoada escola de almas. É uma escola, como toda escola, ela oferece exercícios, atividades, circunstâncias que te favorecem o seu crescimento. Então, na verdade, a escola é uma abençoada, a Terra é uma abençoada escola que nos dá a grande e a profunda oportunidade de nós refazermos os nossos caminhos, refazermos aquelas posturas, aqueles padrões de conduta
que não nos auxiliaram em nada, que muitas vezes nos levaram a grandes sofrimentos, a grandes desequilíbrios, a desarmonias íntimas. Então, quando nós temos a bênção da encarnação na Terra, principalmente no planeta Terra, quando nós temos essa bênção, dessa oportunidade, nós temos a oportunidade de refazer nosso caminho. Porque se nós não podemos voltar atrás, né, e começar lá tudo de novo, nós podemos recomeçar agora e ter um fim diferente. Então, isso nos coloca numa profunda responsabilidade, um profundo compromisso com a vida. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui tendo a oportunidade de renovar a nossa existência, renovar sentimentos. Quantos sentimentos nós deixamos nos alimentar, sentimentos que só nos prejudicam, que só nos traz tristezas, dissabores. Se nós hoje temos a consciência do nosso compromisso nessa encarnação, como espíritos imortais, evidentemente, aqueles sentimentos que a gente ainda tem como padrão de resposta às questões que a vida nos oferece, é preciso modificá-los. Isso exige de nós, claro, não só o conhecimento espírita, mas o conhecimento que, aliás, está nele a necessidade do autoconhecimento. Então, nessa encarnação é que nós vamos aprender a conviver uns com os outros, aprender a lei de amor. É o amor na convivência, o amor uns com os outros, o amor ao próximo. Por quê? Porque nós somos uma grande família humana, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos como filhos de Deus. E que nos encontramos em diferentes níveis de evolução, em diferentes níveis de aprendizado na escola abençoada da Terra. Cada criatura já tem as suas conquistas, ou o seu conjunto de equívocos, ou aquele acervo moral, espiritual que já conquistou. Isso a gente identifica ao observar as pessoas que convivem conosco. Você observa que muitos já se revelam pessoas mais serenas, mais equilibradas, são pessoas que têm maior clareza no enfrentamento dos desafios, são aquelas pessoas que não se desesperam, são aquelas pessoas que sabem enfrentar os dissabores naturais de um processo de evolução com firmeza, com confiança, com fé. Então, isso tudo, essa oportunidade na Terra, nos mostra que nós comunicamos, estamos numa comunicação permanente com os dois mundos. Porque nós temos grandes amigos no mundo espiritual e que estão conosco ainda, próximos de nós. Assim como temos aqueles que não nos amam, que também podem se aproximar de nós. O que cabe a cada um de nós fazer é utilizar desse conhecimento, desse autoconhecimento, reconhecendo as nossas misérias morais, as nossas fragilidades e procurando modificá-las. E nessa mudança é o que a doutrina espírita nos convoca a essa mudança, porque quando nós mudamos, aqueles que nós dissemos que não nos amam também podem nos perdoar, podem modificar, podem buscar uma vida mais de progresso, né, de elevação. Então, renovar sentimentos é o nosso principal propósito como espíritas, cultivar sentimentos nobres, deixar de lado aqueles padrões de reação, de conduta que a gente traz de outras vidas e que nunca nos auxiliou, e que nessa existência muitas vezes constituem grandes obstáculos para as nossas realizações que nós programamos. Porque quando nós como espíritas, entendemos que quando aqui chegamos no planeta Terra, nós trazemos das outras existências compromissos assumidos.
naquilo que nós precisamos nos modificar, naquilo que nós precisamos trabalhar na nossa intimidade. Então, basta que olhemos e examinemos a nossa vida para a gente entender por quê. Basta que nós examinemos aqueles que foram colocados no nosso caminho para que nós, evidentemente, temos um compromisso assumido no mundo espiritual. Isso nos diferencia, né? A nossa visão do próprio Cristo também se faz de uma maneira muito diferente. Porque o Cristo, para nós, ele não é dispensador de milagres. O Cristo, ele é aquele modelo, aquele ser mais perfeito que Deus nos oferece para que nós possamos ser guiados por ele e segui-lo. Então, isso é importante. Então, todos esses conhecimentos, todas essas colocações que a gente fez aqui, que advêm do conhecimento da doutrina dos espíritos, são conhecimentos que nos fortalecem a consciência na trajetória física. Quer dizer, como fortalecer a nossa consciência no sentido de estar consciente dos nossos deveres, das nossas responsabilidades e do nosso compromisso com a vida. Isso, evidentemente, implica em compreender o sentido da vida. Como espíritas, fica extremamente difícil nós não compreendermos o sentido da vida. Então, nós somos, na verdade, e em função disso, seres imortais em processo de evolução. Nós estamos aqui para evoluir. Então, se nós não trabalharmos para a nossa melhoria interior, de nada vai nos valer essa encarnação. Nós podemos perder uma oportunidade bendita de sermos melhores, uma oportunidade bendita de aprendizado e de lições fantásticas, de renúncia, de perdão, de tolerância. São as lições que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina, nos coloca como roteiro. Então, a vida continua. E a oportunidade da evolução nos é dada quando nos é permitido reencarnarmos aqui. Então, é uma honra estarmos aqui encarnados. É uma bênção, é uma oportunidade que o Pai nos dá para que nós possamos prosseguir na nossa evolução, assumindo compromissos e responsabilidades diante da trajetória física. Então, essas formas de enxergar a nossa vida, de ver o mundo, ela nos ajuda a enfrentar os desafios. Porque se eu sei que eu sou um espírito imortal, que eu sou espírito imortal, que eu vim com o propósito de aprender, de evoluir, de crescer, de refazer meus caminhos, de renovar meus sentimentos, evidentemente, os desafios naturais da existência não vão ser enfrentados com desespero, porque nós já compreendemos que são processos naturais. Quem está aqui, não tem ninguém no planeta Terra, pouquíssimo, iluminados, senão não estaríamos aqui. Todos nós nos encontramos no mesmo caminho, todos nós nos encontramos na mesma trajetória existencial em busca da evolução. Então, defrontar com os obstáculos na verdade, faz parte do processo. É uma dificuldade que se multiplica muitas vezes, porque faz parte do caminho de iluminação. Então, no nosso caminho iluminativo, evidentemente, as dificuldades são inerentes, elas fazem parte desse projeto. E às vezes a gente pensa que está preparado para as coisas, preparado para vencer as nossas sombras. Muitas vezes nós nos achamos preparados para enfrentar as dificuldades, né? Mas não é bem assim, né? Até porque
os estímulos externos são enormes, nos convidando, né, nos convidando a mudança de rota. Então, nos tirando da rota, nos tirando do caminho iluminativo. Quantos estímulos? A mídia, né, as regras sociais, o poder, né, o dinheiro, são estímulos que podem nos tirar do caminho. E às vezes, muitas vezes, as pessoas não, muitas criaturas têm dificuldade de aceitar, né? Por que eu tenho falta de tanta coisa, né? Então, talvez, se tivesse, não faria bom uso. Ou por que eu tenho e não traz nada, não resolve o meu problema, nenhum dos problemas difíceis que eu carrego. Por quê? Por que o dinheiro não me resolve nada? Porque tudo são instrumentos, recursos que a divindade nos oferta, nos dá como possibilidade para que nós possamos vencer as nossas sombras que nós trazemos na nossa intimidade, que são as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, os nossos egoísmos, nossas vaidades, né? Nosso egocentrismo, a nossa necessidade de atender, materialmente falando, a nossa vida. E é importante a gente dizer, esses estímulos externos muitas vezes nos tiram da rota. Então, é preciso a vigilância, exatamente nesses momentos que podem nos prejudicar extremamente. E aí, na verdade, toda aquisição tem seu preço, né? Então, isso significa mudança, renovação. Vamos enfrentar obstáculos? Claro que vamos. São naturais. Nada exagerado. Ninguém é privilegiado. Nós todos aqui estamos com essa oportunidade abençoada, né, de mudança e de renovação para o progresso moral que nós buscamos. E Kardec diz o seguinte, ele vai fundo na caracterização do espírita. Ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que ele empreende para dobrar as suas más inclinações. Então, o ser espírita é aquele, como muito claramente Kardec coloca, não basta você estudar e não se modificar, não haver mudança, não haver renovação. Então, como diz Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que transforma intimamente. Então, você se reconhece pelas modificações, pela transformação moral que nele ocorre e pela luta que ele empenha em driblar as suas más inclinações, os seus defeitos mais graves, suas dificuldades. Isto é verdadeiramente o espírita. Então, basta só conhecer, né, o estudo da doutrina na sua forma filosófica, científica, moral, não basta isso. É preciso que haja a mudança de dentro para fora. De nós, é preciso aprender, cultivar, né, os ensinamentos do Evangelho e colocá-los em nós, na vida prática. Porque senão nós ficamos teóricos. E essa é a grande questão de todos nós, a maioria de nós espíritas, de não colocar, da dificuldade que nós temos de viver a doutrina espírita na sua mais profunda significação. Então, nós precisamos de mudança. A evolução exige mudança. Não há evolução se não houver mudança. Então, a mudança é importantíssima. E enquanto o nosso espírito não adquirir, não conquistar uma superioridade moral, uma reserva moral mais nobre, o que nós temos que esperar? Claro que nós vamos esperar profundos conflitos interiores, nada mais do que isso. Então, meus irmãos, quando a gente adota a postura espírita, quando a gente
decide pelo caminho da doutrina espírita, nós precisamos refletir, pensar sobre o sentido da vida, a eternidade do espírito. Somos eternos. O que significa sermos eternos e imortais? O que é que nós fazemos aqui? De onde nós viemos e para onde nós vamos? Qual a nossa responsabilidade com as leis divinas que regem a vida? Isso implica entender a dor como educativa, como benfeitora na nossa vida. Agora, como é difícil aceitar a dor como benfeitora. Quando você compreende que muitas vezes a dor vem para nos corrigir como um alerta grande, como um despertamento, você começa a entender o caráter pedagógico, o caráter benfeitor da dor. Então, por quê? Vencer a dificuldade exige disciplina. E nós, toda vez que tentamos nos disciplinar, nós sentimos no cárcere. E não é. A disciplina é conosco mesmo, na nossa atitude, nas nossas posturas. Essa disciplina é importantíssima, né? Até para que o nosso serviço ao semelhante se dê através da atitude de humildade. Então, nós precisamos aprender a perdoar, aprender a renunciar. Nós não sabemos nada sobre renúncia, nós não somos capazes de renunciar aos nossos interesses, às nossas predileções, às nossas necessidades. Nós temos uma dificuldade enorme. Você vê muitas vezes dentro dos próprios lares, na convivência uns com os outros, ninguém renuncia. E quando não há renúncia, não há convivência. E muitas vezes relacionamentos que desabam por falta de renúncia, por falta de compreensão, de tolerância de uns para com os outros. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. Aprender a perdoar, aprender a renunciar. Nós vivemos muita necessidade do corpo, da carne física. Nós temos que buscar viver as necessidades nossas como seres espirituais imortais. Esse é a grande proposta, o grande propósito da doutrina dos espíritos. E tem uma questão muito séria. A vida é um curso avançado de aperfeiçoamento, nos diz os espíritos. É esforço e é luta. E acaso não existe. Não existe o acaso. Tudo que nos acontece tem um propósito que muitas vezes nós não entendemos no momento em que acontece. E que mais tarde nós vamos entender, né, por que nos acontece. Uma outra questão também que é básica na doutrina é exatamente a questão: fora da caridade não há salvação. Então, o que Kardec responde à pergunta, né? Como é que Jesus entendia a caridade? Ele diz: benevolência para com todos, tolerância para com as imperfeições dos outros e perdão. Então, veja bem, benevolência, tolerância e perdão são atitudes extremamente difíceis. E até modifica a nossa maneira de ver caridade, porque liberta a gente daquela percepção pequena de que caridade restringe a um olhar material, te dá uma esmola. Então, isso não é a caridade. Então, quando nós estamos falando, né, na caridade, né, nos libertando dessa percepção, nós vamos desconectar de uma visão primitiva e simplista de caridade. A profundidade de benevolência, tolerância e perdão é de uma amorosidade profunda e que ver o outro como irmão, auxiliar o outro, isso revela essa amorosidade, a espiritualidade no sentido profundo, porque propõe benevolência,
tolerância e perdão, que são três, cada um desafio diferente. A tolerância é um desafio, a benevolência é outra. Quando você fala em benevolência, para com todos. Não é só fazer o bem de dar alguma coisa, é numa palavra, num sentimento, num auxílio. Isso é benevolência. Então, nos dias atuais, nós vivemos o que é o ser espírita nos dias atuais. Não é simples, porque nós temos a ditadura da beleza, nós temos a ditadura da felicidade. Então, todo mundo vive selfie aqui, mostrando que está num lugar bonito, que eu estou muito bem, estou feliz. Então, é uma ditadura, né? Todo mundo tem que estar feliz. E não é assim. Muitas vezes nós enfrentamos obstáculos necessários, que nós precisamos enfrentar. Então, o roteiro da evolução exige mudança, aflições fazem parte do nosso roteiro, anseios, lutas, desilusões e conflitos. Tudo isso faz parte do roteiro de evolução. Quer dizer, está na trajetória de alguém que está no processo evolutivo. Ele está presente. Então, diz André Luiz, muito interessante, ele fala que é importante que a gente aprender a agir. O que nós temos que priorizar? As nossas atitudes, as nossas posturas, tomada de posição ao lidarmos com as situações, com as circunstâncias, com as doenças, com os acontecimentos, né? Então, é a nossa forma de ser que às vezes se sobrepõe como condutas cristalizadas de outras épocas e a gente sempre reage. Então, a mesma forma, o mesmo padrão cristalizado de reação. Então, o que é que André Luiz nos mostra? Que é preciso uma resposta nova, é preciso uma modificação desses padrões, uma resposta nova, ouvindo a nossa consciência. Então, essas mensagens vêm nos auxiliar a viver como espíritos e não como ser apenas material. Isso exige de nós o quê? O exercício diário de amor ao próximo, de olhar o outro como irmão, amor ao próximo, auxiliar, seja uma palavra, seja uma oração, seja um pensamento, para aqueles, né, que passam pelas dificuldades, às vezes maiores que as nossas, né, e buscar compreender aquilo que a gente ainda não compreende. Essa busca faz parte de cada um de nós. A humildade, né, também não julgar os outros pelas aparências, a atitude do outro. Então, tudo isso faz parte de uma atitudes renovadas, que cabe a cada um de nós trabalhar, lutar para essa modificação. O sofrimento, ele tem várias fases, né? E, na verdade, ele é uma alavanca do progresso. Porque com o sofrimento, ele toca muito a nossa intimidade. Ele mexe muito com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, todo o sofrimento é preciso que nós... E aí a importância do Evangelho de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é um roteiro perfeito. Ele nos alerta, nos desperta a todo momento, diante das nossas dores, né, as melhores atitudes, as melhores posturas, para que nós possamos analisar e assumir essa renovação, essa nova forma de agir diante da vida. Então, o Evangelho, para nós, espíritas, ele é fonte de consolo, de esclarecimento, de energia espiritual que emana, essas luzes que emanam desses ensinamentos da doutrina. Ele também é uma fonte de fraternidade, que nos ensina um amor ao próximo, de conhecimentos. Então, no Evangelho, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o roteiro de vida. Esse roteiro que nós precisamos. É o roteiro de vida, roteiro de esperança, é o roteiro de coragem para que a gente fortaleça diante das dificuldades, é um roteiro de convicção que nos faz caminhar, nos faz buscar a melhoria.
Então, meus irmãos, a doutrina espírita é uma moral divina que cabe a cada um de nós procurar compreendê-la e ver se é possível, né? Colocá-la na prática das nossas vidas. Porque os ensinamentos morais são o mesmo em qualquer religião, né? Mas existem alguns princípios, alguns pressupostos que são muito diferentes, que nos leva a uma visão diferente do mundo, da vida e de nós mesmos. Então, eu vou encerrar aqui a hora que está chegando, agradecer a paciência de todos aqueles que me ouviram e pedindo a Jesus que ampare a cada um de nós, nos dando força e coragem no enfrentamento de todas as lutas naturais do processo evolutivo e de transformação que a Terra vive. Que nós sejamos fiéis aos ensinamentos do Cristo. Que a paz de Jesus alcance todos os corações, agora e sempre, e que assim seja. Muito obrigada.